que Cristo, somente Cristo, seja revelado pelo Espírito, por meio da palavra, ao nosso coração, no nosso interior, em nome de Jesus. Nesta noite, vamos ler e pensar algumas expressões no capítulo 15 do Evangelho de João. E vamos fazer isto como diz aquele hino antigo: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Vamos começar com o versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 15. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. São palavras do próprio Jesus. Jesus fala neste texto, irmãos, de uma identificação profunda e essencial dele conosco e nossa com ele. Repare que Jesus ordena: permanecei em mim. Em mim. Ele dá o local, ele localiza. Permanecei em mim. Não é num sistema, numa doutrina ou coisa parecida. Permanecei em mim. Eu só posso permanecer onde eu fui colocado ou estou. Se você está estudando, você pode permanecer estudando. Se você não está estudando, você não pode permanecer estudando. Como permanecer estudando se você não está estudando? Se você está casado, então você pode permanecer casado. Para você permanecer em Cristo, você tem que estar em Cristo. Senão, não tem como você permanecer. Para que eu pudesse permanecer em Cristo, Ele, por causa do muito amor que Ele tem por nós, por mim, Ele me colocou nele, para que eu pudesse, pela fé, permanecer no lugar onde Ele me colocou, para que eu pudesse, pela fé, obedecer o mandamento aqui: permanecei em mim. Então, o próprio Jesus disse em João 12, 32, vamos ouvir com atenção o que Jesus está dizendo aí. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vejam, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. No momento da crucificação de Jesus,
E antes da sua morte, Ele nos atraiu a si. Por que você sabe? Eu sei, porque Ele disse. Eu apenas creio no que Ele disse. E Ele disse que quando Ele fosse levantado da terra, Ele iria atrair o mundo inteiro, todos, a Ele, a si. Então, quando Ele foi levantado na cruz, Ele foi pregado na cruz, a cruz estava no chão, estava deitada ao solo, e quando levantaram a cruz com Jesus nela, nesse movimento, nesse levantar, Ele disse para nós que Ele iria nos atrair. É o que Ele disse. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Então, no momento da crucificação de Jesus, antes da morte dele, porque ele precisava estar vivo para nos atrair, então ele nos atraiu a si. A si. De sorte que desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Então Jesus deu uma ordem: permanecei em mim. Para que nós pudéssemos permanecer nele, Ele teve que nos colocar nele. Foi o que Ele fez na cruz, quando foi lá por nós, nos atraiu nele. Nele fomos atraídos, identificados, crucificados e mortos para o pecado. Depois disso, Jesus morreu na cruz e nós com Ele ressuscitou. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, e com Ele Deus nos ressuscitou. Deus o Pai, pelo Espírito, ressuscitou o Filho, Jesus Cristo, e me ressuscitou com Ele. Deus nos ressuscitou com Ele, porque a palavra de Deus garante. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele quem? Cristo está em mim. Ele está em mim. O apóstolo Paulo, ele afirmou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Gálatas capítulo 2, o verso 20. Então, Ele está em mim, Jesus vive em mim, Ele cumpriu a palavra. Ele me disse: permanecer em mim, e se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você, eu vou estar em você. Então, quando eu creio que eu estou em Cristo, que Cristo me atraiu, que Ele morreu comigo lá na cruz, que eu estou nele a partir da cruz, então Jesus, Ele está em mim. Ele está em mim, conforme Ele prometeu. Desse modo, irmãos,
eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Jesus só pediu para permanecermos onde Ele nos colocou, e nada mais. Não é religião, não é atividade religiosa. Ele não quer que você faça coisas e coisas para Ele. Ele só nos pediu uma coisa. Ele disse assim: permanecer em mim. Se você permanecer em mim, deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo, porque eu vou estar em você. Foi o que Ele nos ordenou. Então, irmãos, quando cremos que estamos nele, então Ele está em nós. Eu permanecerei em vós, foi o que Ele nos prometeu. Ele disse que atraiu a todos. Ele colocou todos no corpo dele, na cruz. Mas você pode dizer: eu não quero. Tudo bem. Como é que não permanece? Aqui diz: não permanecer, então, irmãos, é não crer que você foi atraído, identificado com Cristo em sua morte e ressurreição. Mas crendo sua morte e ressurreição em Cristo, terá a permanência do Filho de Deus no seu interior. Você vê, Jesus não veio a este mundo trazer formas externas. Ele não veio investir em aparências. Não. Se você gosta de boas aparências, procure outro, porque Jesus não veio besuntar o ser humano por fora. O Evangelho não é cosmético, nem é estético. O Evangelho não é maquiagem que se faz para disfarçar a realidade da pessoa. Jesus não veio tratar com comportamento. Jesus não veio tratar com comportamento, nem incentivar práticas religiosas inúteis. Jesus veio trazer conteúdo verdadeiro, que colocado em nós produz significado verdadeiro para Deus. O conteúdo que Jesus veio trazer é Ele mesmo. É Ele mesmo. Estai em mim e eu em vós. Eu em vós, dentro de vós. Então, o conteúdo verdadeiro que Jesus veio trazer é Ele mesmo. É a vida dele. É a vida dele. Só que, para Ele nos encher da sua vida, dele mesmo, é preciso ser despejado de nós o velho conteúdo sujo, pecaminoso, nojento. Tem que ser despejado. E todo esse conteúdo velho, velha criatura, velho homem, com as suas coisas, foi tudo despejado em Cristo na cruz, e ali acabou. Mateus capítulo 23, versículo 27. Vamos ouvir e vamos ver qual é o conteúdo do homem, do ser humano, o conteúdo pecaminoso, o que o homem tem dentro de si. Já nasce cheio.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Exatamente. E no outro versículo, diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de quê? Jesus disse: de hipocrisia e de iniquidade. Você vê que conteúdo terrível: iniquidade, pecado, natureza, né? Em Efésios capítulo 3, versículo 17, ali a palavra fala de um outro conteúdo, o conteúdo que Jesus quer colocar em nós. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estáis arraigado e fundado em amor. E também o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Você vê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Conteúdo é Cristo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que sejais cheios de tudo o que Deus é. Para que sejais cheios de tudo o que Deus é. Você vê? O homem, o pecador, ele está cheio de iniquidade, contaminação. Jesus veio para ser o conteúdo celestial em mim. Ele veio para me colocar cheio de tudo o que Ele é. Mas como que Ele vai fazer? Ele me encontrou cheio de iniquidade. Ele me encontrou cheio da minha velha natureza, do meu pecado. Como que Ele vai fazer? Você tem um pouco de mel saboroso e você vai guardar o mel num pote que está sujo e contaminado. Você faz isso? Você tem mel gostoso, saboroso. Você tem um pote. Lá dentro do pote tem sujeira, tem bactérias, está sujo. Você pega o seu mel, coloca lá dentro. Você faz isso? Você não faz. Você pega o pote, você lava, limpa bem, deixa bem limpo, depois você coloca o seu mel lá. Você não acha que Jesus faria diferente? Você acha que Jesus faria diferente? Ele encontrou você cheio de pecado, iniquidade, e você acha que Ele vai colocar o Filho dele, Jesus vai lhe colocar cheio dele em cima disso? Não, não. Tem que esvaziar, tem que tirar, tem que limpar. Eu tenho aqui ouro em pó para lhe dar. E eu estou lhe oferecendo ouro em pó. E você vem com a vasilha. Só que a sua vasilha está cheia de areia. Me diga, onde é que eu vou colocar o ouro? Você tem que esvaziar a sua vasilha. Tem que tirar a areia para me colocar o ouro.
Jesus veio com a vida dele, mas não vai colocar a vida dele em você. Não vai. Se você está sujo, primeiro é preciso morrer em Cristo para ser purificado, para ser esvaziado da minha própria vida, do meu pecado. Então Jesus pode colocar o conteúdo mais precioso, que é a vida dele, que é Ele mesmo em nós. A intenção de Deus é Cristo em você. É Cristo em você. A proposta de Deus é substituir você por Cristo aí dentro de você. É preciso ser substituído por Cristo. É uma mudança, irmãos, que acontece dentro da gente e muda tudo. Muda tudo. Não há nada mais elevado do que a habitação de Jesus em mim. Deus está todo em Cristo e Cristo está todo em mim. Logo, Deus está todo em mim. O cristão verdadeiro está cheio, preenchido da totalidade de Deus, cheio de tudo que Deus é, irmãos. Tudo que Deus é. Cristo é a nossa vida. Cristo habita em nós. Cristo vive em nós. Você confessa. Você diz: Cristo vive em mim. Você já disse isso hoje? Cristo vive em mim. Eu lhe pergunto: quanto Cristo vive em você? Quanto? Ele vive tudo que Ele é. Não é parcialmente, não é uma parte. Ele vive tudo o que Ele é. Você percebe o imenso propósito de Deus para nós? Privilégio demais. Quem crê nisto não se distrai com mais nada, não perde tempo com mais nada além de Cristo. Além de Cristo. Uma outra expressão que eu quero falar está aí no versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, a obra de Deus, o Evangelho, é diferente de religião. Porque religião trabalha com o exterior da pessoa. A religião trabalha com a aparência, aquilo que você vê na pessoa. A obra de Deus, ela é toda interior. Ela começa primeiro dentro da gente. É verdade que a vida de Cristo se manifesta a partir de mim perante o mundo. Mas a obra de Deus é toda interior. Está em mim é porque precisamos começar estando em Cristo. Depois ele disse: eu em vós. Você vê Jesus dentro da gente. Ele é a minha vida. Ele está habitando em mim. Agora, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes onde? É aqui que muita gente dança. A palavra de Deus é para ser guardada no coração. É no coração. E as minhas palavras estiverem em vós. Jesus fala aqui de uma permanência da palavra em nós. Ele falou da nossa permanência nele. Ele falou da permanência dele em nós. E agora ele está falando da permanência da palavra dele em nós. Isto é, dentro de nós. A palavra de Deus está em nós.
Onde é que temos que guardar a palavra? Dentro de nós. Jesus colocou a palavra dentro de nós. Neste instante, eu estou falando a palavra. Eu estou pregando a palavra. Mas tem mais alguém também trabalhando a palavra. Você não está vendo. É o Espírito de Deus. E Ele está trabalhando aí bem pertinho de você. Eu estou longe de você, mas Ele está bem perto de você, porque Ele está traduzindo o que eu estou dizendo, a palavra de Deus, dentro do seu coração, lá onde ela deve estar. Se você sair daqui sem a palavra no seu coração, você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Não ganhou nada. Só perdeu. Então a palavra de Deus, ela está dentro. A palavra de Deus, irmãos, foi colocada em nós. E por que que a palavra de Deus foi colocada em nós? Ela foi colocada em nós para produzir a condição que Deus deseja, tá? A palavra de Deus foi colocada em você para produzir a condição que Deus deseja. E qual é a condição que Deus deseja em nós? Não mais eu, mas Cristo em mim. A palavra de Deus produz, porque eu preciso crer na palavra. Agora há pouco eu disse que Jesus disse que Ele nos atrai. Se você não crê, fica fora da atração. Fica fora. Você não creu. Eu disse que Deus nos ressuscitou em Cristo. Eu disse o que Deus disse. É Deus que disse. Se você não crê, você não vai experimentar o acontecer da vida de Jesus dentro de você. Então, a palavra de Deus está colocada em nós para produzir em nós a condição que Deus deseja. E a condição que Deus deseja é não mais eu, mas Cristo em mim. O Espírito Santo fala a palavra dentro de nós para tornar o que Deus disse realidade em nós, tá? Eu estou falando aqui. Só que o Espírito de Deus precisa falar dentro de você, para que aquilo que a palavra está mostrando, está dizendo, torne realmente realidade em você. Então, irmãos, o que está escrito precisa soltar para dentro do seu coração. O que eu estou dizendo aqui precisa cair dentro do seu coração, soltar aí. Então, a verdade da palavra é estabelecida no nosso íntimo. Os irmãos primitivos, você pode ler o Novo Testamento depois, começando em Atos. Você pode ler os Evangelhos também. Os irmãos primitivos cantavam a palavra, guardavam tudo o que ouviam da palavra dentro deles. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você vê? A palavra de Deus habite no vosso coração. Elas têm que estar dentro do coração. E se ela está em nós, irmãos, se a palavra está em nós, conforme o texto nos diz, ela sai. Se a palavra está em você, ela sai através do ensino, da exortação, da pregação, de cânticos,
dos salmos, falando salmos, é a palavra que está dentro de nós. Então os irmãos guardavam a palavra dentro deles. Os irmãos tornaram-se um armazém da palavra. Eu pergunto, o que você está guardando dentro de você? O que você está guardando dentro de você? Você está guardando a palavra? É a palavra que está guardada aí? Gosto muito de um texto. O salmista diz: desvenda, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você sabe qual é a maravilha maior da lei de Deus? A maravilha maior de Deus na terra chama-se Cristo. Das maravilhas de Deus, eis a maior: Cristo. E Cristo em mim, Cristo em mim. Então, Cristo mesmo me colocou nele, é graça. Depois, Ele mesmo se colocou em mim, Ele me fez entrar nele na cruz. Depois, quando ressuscitou, Ele entrou em mim, é graça. E agora Ele pega a palavra e coloca dentro de nós, é graça. É graça, continua sendo graça. Finalmente, gostaria de pensar o versículo 11, aí em João 15. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Você vê, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, o prazer de Cristo, a alegria de Cristo, o gozo de Cristo, Ele diz, para que o meu gozo esteja em vós. Em vós. Você vê? Ele em nós, a palavra em nós, e agora o gozo de Cristo. É o gozo dele, é a alegria dele, é o prazer dele em nós. Irmãos, sem a autêntica alegria não existe vida cristã. Sem a alegria verdadeira, sem a alegria de Cristo em nós, não tem vida cristã coisa nenhuma. Tá? Se você não estiver experimentando o gozo de Cristo no profundo do seu ser, você vai se amargurar, você vai sofrer bastante. Em função do pecado, existe um mau humor na alma da pessoa não regenerada. Tá? É uma coisa terrível. Já nasce assim. Alegria e riso nem sempre são as mesmas coisas. A pessoa ri, tem euforia, mas não tem gozo profundo, o gozo de Cristo, que faz a gente se alegrar, mesmo quando a coisa está terrível para o nosso lado. A pessoa pode se alegrar com a alegria humana, mas a alegria humana é condicional. Você hoje está bem, daqui um pouco você pode estar
bicudo, triste. Você é como estações do ano. Você muda o seu humor com muita facilidade, porque a alegria é sua. É alegria provisória, né? Ela aparece e desaparece, ela vem e vai. Assim você vive. É ruim isso, não é bom. É uma alegria que depende das circunstâncias. A alegria de uma pessoa crucificada e ressurreta com Cristo independe das circunstâncias e subsiste em meio aos momentos mais difíceis da vida. O que há neste mundo? O que há neste mundo? Você sabe o que há neste mundo, mas eu vou lhe dizer: sofrimentos, guerras bélicas, guerras físicas, guerras psicológicas, emocionais, tensões o tempo todo, contusões e tribulações. É o que tem neste mundo. Então, como viver com alegria em um mundo assim? Como viver com prazer dentro de si, com alegria, com gozo? Como viver com alegria verdadeira em um mundo de lágrimas? Como podemos ser satisfeitos neste mundo de carências profundas? Como viver sem azedar? Como viver sem desanimar? Quanta gente desanimada! Como viver em um mundo assim sem se abater, sem deprimir, sem se tornar um fóssil, uma múmia rígida e fria? Tem gente que está um calor danado, chega perto dela, você pega gripe, de tão fria que ela é, gélida. E Jesus falou, né, que por causa do aumento da iniquidade, o amor iria esfriar. Então, irmãos, as relações neste mundo são assim. O sistema é bruto, mas temos toda condição em Cristo. Toda condição em Cristo. Por quê? Porque Ele disse que o gozo dele está em nós, dentro de nós. Eu não preciso buscar alegria em uma festa. Eu gosto de festa, mas eu não posso buscar uma alegria na festa, porque ela não tem. A alegria de festa acaba. É comum festa terminar em tristeza. Então eu não preciso. Por que você não precisa? Ela está aqui, ó. Jesus falou assim, que o meu gozo está em você. Eu não preciso, ela está aqui. Se eu estiver em um deserto, maravilha. Se eu estiver aqui com os irmãos, maravilha. Eu não preciso buscar a alegria dos meus filhos. Eu não preciso buscar gozo na minha mulher, nem nos meus amigos e nem em vocês. Porque Jesus falou, o que ele falou? Ele falou: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Esteja em vós. Então, irmãos, a vida cristã começa com nós em Cristo. Depois
Cristo em nós, a palavra em nós, o gozo em nós, o amor em nós, o Espírito em nós. Então, tudo isto pode ser sintetizado numa frase: não mais eu, mas Cristo em mim.